pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel e eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês da minha história. A minha história com a UESC, com astrofísica, tem quase 20 anos. E aí eu denuncio para vocês na idade que eu tenho. Na verdade, quando eu comecei na astronomia, eu tinha a idade que vocês têm hoje, né? 16 para 17 anos. E foi porque eu fui contemplada com um programa de iniciação científica júnior. Então, na época, eu acredito que ainda tenha hoje, né, eram selecionados garotos e garotas do ensino médio, né, do segundo ano, para desenvolver ao longo do terceiro ano um estágio na universidade, e lá eu faria pesquisa. A mesma pesquisa que depois é feita na graduação, só que no nível mais inicial, né? E aí eu fui contemplada para esse programa, e por um acaso do destino, né? Eu sempre falo que o destino cooperou a meu favor, né? Eu falei as palavras certas na hora certa. O proreitor de pesquisa, né, apresentou todo o laboratório para mim e para toda a turma que tinha sido selecionada nesse programa. Todos os laboratórios da UESC, coisas mais lindas, o laboratório de química, o laboratório de biologia, né? Lembro que tinha um estudo que tinha uma área que estudava os bichinhos do sol, que eu nem fazia ideia de que existia bichinhos do sol. E aí, na época, né, eu lembro que eu não me despertou interesse por nenhuma dessas áreas, apesar de achar tudo muito fascinante. E aí ele falou: Raquel, o que você gostaria de estudar, de fazer? Eu falei duas palavras que eu tenho certeza que foi assim decisivas, né? Eu falei que eu gosto de matemática e gosto do céu. E aí ele juntou essas duas coisas e falou: já sei onde eu vou te levar. Vou te levar no laboratório de astrofísica. E quando ele me levou, quem estava lá? O professor André. Então, assim, a partir desse momento, a minha vida foi completamente transformada, porque com a mentoria do André, né, eu continuei na carreira acadêmica, eu passei, né, passei esse um ano desenvolvendo pesquisa, e aí foi todo esse processo, né, de mudança de mente, porque naquela época eu não tinha muitos sonhos, não tinha muitas ambições, eu lembro que que eu queria ser professora, dançarina do El Chan, né, e porque é claro, né, eu sou baiana, o axé tá no sangue da maioria das pessoas, e também ser caixa de supermercado. Então isso pra mim eram as opções que tinha no meu radar. Professora porque minha mãe tinha feito magistério, e aí ela sempre falava dessa época, e caixa de supermercado porque a gente ia sempre ao mercado e via, eu amava, né, ver aquelas mulheres digitando os códigos dos produtos e ainda passando o produto naquela maquininha. Eu achava aquilo super inovador. E aí eu não fazia ideia, né, de era porque o meu cérebro, né, a minha cabeça já era de alguém que pensa em exatas, que gosta de exatas. Não tinha sido despertado esse momento, mas quando eu tive a oportunidade de passar pela iniciação científica júnior, né, por estar perto do professor André, ser mentorada por ele, tudo mudou. Eu passei por esse primeiro ano, depois fiz a graduação em física, teve todos os seus desafios, né? Principalmente porque eu sou oriunda de escola pública, fiz toda a minha vida minha vida estudantil, né? Na escola pública, a gente sabe que tem seus problemas, né? Que tem um ensino bastante defasado, mas eu tinha muita força de vontade e determinação de chegar, né, pelo menos até um pós-doutorado. Na época, eu não fazia ideia do sacrifício que seria, mas ao mesmo tempo foi muito, muito bom, né? Então, o recado que eu tenho para vocês hoje, né? Abracem as oportunidades, aproveitem que tem uma universidade perto da sua casa, né? Tem uma universidade aí em Ilhéus, uma universidade de ponta, né? Tive, assim, privilégios de fazer viagens internacionais, né, de fazer viagens pelo Brasil, coisas que com o meu próprio recurso eu não conseguiria. E aí eu lembro que durante a graduação, né, por já estar muito envolvida com astrofísica, eu participava das reuniões anuais da SAB, que é a Sociedade Astronômica Brasileira. Então, tinha todo incentivo do laboratório para que eu pudesse viajar. Então, a maioria das viagens, todas as viagens, na maioria não, todas as viagens foram pagas com recurso público. Então, e aí eu reforço para vocês a importância das políticas públicas. Se não fossem as políticas públicas, eu não teria
chegado a onde eu estou hoje, né? Então eu fiz a graduação na UESC, depois eu segui para o mestrado em Física, também na UESC, e ambos com ênfase em Astrofísica. Posteriormente, né, vim para o Rio de Janeiro, que é onde eu moro agora, né? Eu tô morando em Niterói, mas na época eu morava no Rio, na capital mesmo, e fiz o meu doutorado, fiz 4 anos de doutorado, sempre também sendo acompanhada pelo André, e durante esses 4 anos eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha fazer um curso de uma semana. Passei também um período de 4 meses no Chile, né, num doutorado sanduíche, e também fui para o México para um congresso. Então, além de me dar todo esse arcabouço, né, que eu tenho hoje, né, tanto científico quanto analítico, de poder ter esse pensamento crítico, de analisar as situações, de analisar um conteúdo físico e matemático e astrofísico, e até no contexto mais geral, hoje na área de tecnologia, né, tudo isso eu adquiri durante o meu processo de graduação, mestrado, doutorado, e depois do doutorado também, só voltando mais um pouquinho, eu fiz um pós-doutorado de 4 anos e meio no Laboratório Nacional de Astrofísica. Então, a astrofísica em si mudou completamente a minha vida, tanto a minha vida quanto na minha família, né? Depois, eu sou uma quarta de 8 filhos, né? Uma família grande, uma família humilde, e que, assim, eu fui a primeira a entrar na universidade. E foi uma universidade de física, uma universidade pública, uma universidade, um curso desafiador, né? Que não vou mentir para ninguém que isso aqui é fácil, não é fácil, mas é possível, né? Então eu tô aqui para contar para vocês que aproveita a oportunidade de ter um mestrado perto da sua casa, né? Uma graduação e um mestrado em física. Então você não precisa sair da sua região, né? Sair perto da sua família para poder continuar seus estudos. Hoje nós não temos um doutorado, mas é algo que sempre se pleiteou. Aí eu creio que um dia, né, vai sair também. Então aproveite essas oportunidades, e como jovem eu conto para vocês, né, na época eu não tinha noção de tudo que eu ia conquistar com a astronomia e com o conhecimento. Eu gostava muito de estar junto com os meus colegas na escola, gostava de ter aquela rotina de ir para a escola, mas eu não me entendia, né, que aquilo estava me forjando para ser quem eu sou hoje, né? Então